Feliz sábado, irmãos. Realmente é bom estar de volta aqui, nessas circunstâncias mais ainda, né? Com meu amigo, pastor Gilson, com o Quarteto Cânticos também, que minha família, agora é quinteto, né? Sempre foi, né? Cânticos vocal, na verdade, né? Que minha família sempre admirou muito. Viemos na viagem aí ouvindo no carro, já nos inspirando, né? Então, é uma alegria. Estou acompanhado também da minha família, está lá atrás, a minha esposa, dá um tchauzinho lá, a Débora, minha filha Marcela, do meio, e o Micael, o nosso caçula, também está lá, né? Então, passaremos o dia com vocês aqui, e fiquei muito feliz de ter sido muito bem recebido ali à porta, pelos meus filhos espirituais, né? O Alexandre e a Jussara, já entraram? Já estão sentadinhos ali? Recebi ali, estão aqui, né? Recebi um abraço, tive a alegria, o privilégio de estudar a Bíblia com eles à distância, online. E como vocês viram, né, no começo do ano, vim aqui para fazer o batismo deles. E como é bom vê-los envolvidos na igreja. Ali na recepção já perguntei, e aí, estão animados, trabalhando pela causa de Deus? E falaram assim que sim, já temos várias atividades para o ano que vem. Que bom, né? Isso é discipulado. Não é só trazer pessoas para Jesus, para a igreja, mas orar, motivar para que as pessoas também deem continuidade. Eu sempre disse nos estudos, de graça recebestes, de graça dai, né? Então aquilo que eles receberam, eu dizia assim, eu tenho só um pedido para vocês, não vou cobrar nada por esse estudo, lembram? Mas eu quero que vocês passem adiante. Estão passando adiante? Amém, amém, muito bom. Quantos aqui estão participando do Reavivados por Sua Palavra? Deixa eu só ver as mãos aqui. Reavivados por Sua Palavra. Tem alguns aqui, que bênção. A leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Eu sei, tem gente que faz o ano bíblico e outras leituras, mas o Reavivados realmente é um projeto abençoado. Já estamos no terceira fase, são quase 10 anos estudando a Bíblia de forma dedicada, aprofundada, um capítulo por dia. E aqueles que participam, devem ter lido, né? E eu todos os dias compartilho em minhas redes sociais alguma reflexão das minhas leituras. Não me contento só em ler o capítulo. Eu leio, preparo ali uma artezinha no Photoshop, uns textos e encaminho para várias pessoas para motivá-las a ler também. E a leitura de hoje foi Isaías 9. Aquele capítulo de Isaías maravilhoso que traz uma profecia messiânica, descritiva de quem é Jesus. E eu quero ler para vocês só o verso 6 de Isaías 9, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, nos foi dado, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quem é esse menino que ao mesmo tempo é o Pai da Eternidade? O que você me diz? Jesus Cristo? Não tem como ser outro, né? Porque o Pai não se fez menino, o Espírito Santo não se fez menino. O único membro da Trindade Santa que se fez menino, que nasceu de uma mulher, foi Jesus Cristo. Só que o que Isaías aqui, 700 e poucos anos antes de Jesus nascer, de Jesus encarnar, está nos lembrando de que, a despeito do fato de Jesus ter se feito ser humano, ter sido um menino, ele é Deus forte, Pai da eternidade. Irmãos, o que é eternidade? Alguém consegue definir? O que é eternidade? Não tem começo e não tem fim. Não é à toa que lá no Apocalipse, o mesmo Jesus é chamado de Alfa e Ômega. É o primeiro e o último. Ele não é o segundo. A Bíblia é tão clara em afirmar que Jesus é Deus eterno, é Deus sem começo nem fim, é o Alfa e o Ômega. Mas mesmo assim, infelizmente, há pessoas que parece que, seguindo as pegadas de Lúcifer, que sempre quis rebaixar Jesus, insistem em dizer que Jesus teria sido um Deus criado, um Deus gerado na eternidade, como se essa frase fizesse sentido.
Se foi gerado, teve começo. E se teve começo, não pode ser eterno. Parece que as pessoas não pensam nas coisas que falam. Gerado na eternidade, como assim? Você sabia que o Salmo 90, que diz assim: de eternidade a eternidade tu és Deus. A palavra ali para Deus é Yahweh, é o tetragrama sagrado, é Yahvé. Mas Ellen White, falando desse salmo, o aplica a quem? A Jesus. Ela é muito clara em dizer, a pessoa descrita ali é Jesus Cristo. Então, como ele poderia ter sido criado, ter tido um início de tempo, geração, nos termos que nós conhecemos, porque nós somos gerados como seres humanos, tivemos um começo. Mas lá em Hebreus capítulo 1, é dito que ele é o unigênito do Pai, como se um texto pudesse contradizer todos os outros. E aí há pessoas que gostam de colocar a Bíblia em aparentes problemas, né? Mas tem aquele texto. Pois é, ali Paulo, nós cremos que seja o autor de Hebreus, ele faz uma citação de um salmo que diz que quando Davi foi entronizado, ele foi gerado por Deus. E agora? É o mesmo entendimento, né? O que Paulo está colocando em Hebreus é que quando Jesus foi entronizado, ele foi como que gerado por Deus. Mas Miqueias 5:2 diz que lá em Belém, Efrata nasceria aquele que seria o rei, enfim, cujas origens são desde os tempos eternos, desde os dias da eternidade. Viu? Ele teve origem na eternidade. Que triste, né? As pessoas insistem em querer colocar um texto contra o outro, quando na verdade um intérprete honesto da Bíblia deve querer fazer o quê? Deve fazer o quê? Harmonizar os textos. Se há um texto que aparentemente destoa dos demais, vamos descartar todos os demais e ficar com aquele que aparentemente destoa, ou entender esse texto que aparentemente destoa à luz de toda a Escritura? Você escolhe. Ou você é honesto intelectualmente, ou você decide ser desonesto intelectualmente. Cujas origens. Algumas traduções melhores trazem assim, cujas saídas são desde os tempos eternos, desde os dias da eternidade. A palavra mais bem traduzida seria saída, ou seja, ele procede da eternidade, viu só? Ele vem da eternidade e decidiu estar conosco, caminhar conosco, sofrer e finalmente morrer numa cruz. Esse é o nosso Deus. 2 semanas atrás estive em Santa Catarina ministrando algumas aulas sobre Trindade, justamente porque tem havido alguns focos de movimentos dissidentes lá, que estão pescando no aquário, entenderam? Não fazem evangelismo. O evangelismo deles é arrebanhar ovelhas fracas, ovelhas sem raiz, sem lastro, e tem feito alguns estragos. Mas a igreja avança. Santa Catarina, pastor Gilson, nosso estado natal, o berço do adventismo no Brasil, tem crescido muito, a pregação do evangelho está sendo muito eficaz lá, graças a Deus. E o inimigo não fica quieto, obviamente, né? Aliás, me perdoem falar isso, mas se eu fosse Satanás, eu faria uma coisa antes de qualquer outra. Eu levaria os adventistas a não crer mais no Espírito Santo. Concorda comigo? Se eu fosse o inimigo da igreja, o inimigo de Deus, primeira coisa que eu faria, entre outras desgraças mais, a primeira seria levar os adventistas a não mais crer que o Espírito Santo é uma pessoa, que nós precisamos do batismo do Espírito Santo. Eu levaria esta igreja a ficar confusa com respeito à doutrina mais importante de todas, que é a doutrina de Deus. Não há outras doutrinas se não houver a doutrina de Deus. O que é a Bíblia sem Deus? O que é a salvação sem Deus? O que é a escatologia sem Deus? Não há nada se você não compreender quem é Deus. Então, se eu fosse Satanás, eu levaria os crentes a ter uma noção confusa de quem é Deus. E é o que o diabo tem feito na mente de muitas pessoas. Se Jesus é o Pai da eternidade, como ele poderia ser criado? E como fica o amor de um Deus? Eu vou comparar de novo aqui de uma forma muito simplista, né? Digamos que eu chegasse em casa um dia no trabalho e a minha casa estivesse pegando fogo.
e meus filhos estivessem presos lá dentro, você acha que eu chamaria o meu vizinho e diria assim: vizinho, vem cá por favor, salve meus filhos? Só se eu fosse um covarde. O que um pai de verdade faria nesse caso? Enfrentaria as chamas. Eu entraria lá, correndo o risco de perder minha vida, mas o que importa? Eu quero salvar meus filhos. Agora pense, em Deus, a raça humana caiu em pecado, desviou-se do plano de Deus. Aí o pai, que nesse tempo nem era chamado pai ainda, porque não tinha um filho, né? Então aí, a primeira pessoa, digamos assim, da divindade, os termos nos escapam, porque falar de Deus é algo muito difícil. E é por isso que Deus tem muitos nomes na Bíblia, porque cada um tenta expressar uma das suas facetas. Ele é El Shaddai, Ele é Adonai, Ele é Elohim, Ele é Iavé, Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele é Jesus Cristo, Emanuel. E mesmo assim não temos uma dimensão completa, e nunca teremos, de quem é Deus. Agora imagine esse Deus vê que a raça humana pecou, se transviou, desviou-se do caminho, e ele então cria outro Deus, um semideus, um Deus menor, porque se foi criado não pode ser como o próprio Criador, né? E diz: você agora vá lá morrer por eles. Sinceramente, irmãos, eu questionaria o amor desse Deus. Mas quando eu estudo a Bíblia e vejo claramente de capa a capa que o próprio Deus, na pessoa de Jesus, que não tinha esse nome ainda na eternidade, o próprio Deus na pessoa da segunda pessoa, digamos assim, de novo os termos escapam, né? Ele veio morrer por nós. Aí o meu amor por Deus, ele explode. Eu fico vibrando, eu fico muito grato em saber que o próprio Pai da eternidade, o Filho pode ser chamado de Pai, você percebeu? Também. Quando estava com os discípulos, Jesus disse algo que os deixou meio espantados, e um deles perguntou: mas mostra-nos o Pai. Qual foi a resposta de Jesus? Tanto tempo tenho estado com vocês e vocês me pedem ainda, mostra-me o Pai. Eu e o Pai somos um? Não é o que ele disse? Então, não importa se viesse o Espírito Santo encarnar para morrer por nós, está tudo certo, estaria tudo certo. Se viesse o chamado Pai encarnar e morrer por nós, estaria tudo certo. Mas, na soberania divina, quem veio foi a segunda pessoa, como nós assim chamamos, e morreu por nós. Mas ali estava a divindade morrendo por nós. E quando eu entendo isso, eu fico maravilhado. Deus veio morrer por mim. Deus enfrentou as chamas por mim. Não criou um Deus, um semideus, para vir aqui morrer por mim. Ah, mas tem textos na Bíblia que Jesus aparece orando ao Pai e dizendo: eu faço tudo que o Pai me manda. Claro, mas na terra, Jesus, ele assume uma função de servo. É uma hierarquia meramente funcional, não essencial. Ele é Deus pleno. Nós veremos no estudo daqui a pouquinho, né, essa questão. Mas ele vem à terra como servo. Ele se submete e ele mostra como nós devemos viver. Além de redentor, é o nosso modelo. Poderemos igualá-lo? Ellen White diz que não, mas o nosso alvo é prosseguir sempre em busca do alvo. Nos assemelharmos cada vez mais a Jesus. Esse é o nosso propósito nesta vida, aqui na terra. Pastor Gilson, vem aqui um pouquinho, por favor. Quero te usar como uma ilustração. 2 catarinenses aqui na frente agora. Vem cá. Apesar da nossa conterraneidade, eu vou dizer o seguinte: irmãos, eu teria que me ausentar um pouco, não agora, né? Eu estou ilustrando aqui uma situação. Eu teria que me ausentar um pouco para realizar uma obra para Deus. E eu vou deixar aqui um outro a quem eu enviarei. Por favor, pastor Gilson, vá até eles. Ok? Eu enviei um outro. Ele é o meu representante. Poderia ser ele eu mesmo? O que vocês acham? Quando eu digo eu vou enviar outro, um representante, isso quer dizer o quê? Que eu estou enviando outra pessoa. Mas para ser meu representante, ele tem que ser semelhante a mim. Não só ser da mesma terra, mas ser um ser humano, no nosso caso. Uma pessoa capaz de fazer a obra que eu faço. No caso da divindade, foi semelhante a isso. Jesus permaneceu na terra por 3 anos e meio com seus discípulos, limitado pela humanidade. Enquanto esteve aqui, não era onipresente.
não podia usar seus poderes divinos em favor de si mesmo. E muitas vezes, nós nunca vamos entender isso. Ele poderia ter usado e não usou. Transformar pedras em pães, para Deus, é só um pensamento. Ele não fez. Descer da cruz, como seus escarnecedores estavam dizendo, desce, ele poderia fazer com um pensamento. Não fez. Você nunca, nem eu, nunca entenderemos a tentação a que Jesus foi submetido. Porque se fosse eu pregado na cruz, o que eu poderia fazer? Nada. Morrendo de fome, podendo transformar uma pedra em pão, ou melhor, morrendo de fome, pensando que eu poderia transformar uma pedra em pão, o que eu faria? Nada. Eu não sou Deus, mas Ele sempre foi Deus. Então a tentação de Cristo, nunca entenderemos. As tentações de Cristo. E no entanto Ele não cedeu. Por amor de você, por amor de mim, não é verdade? Mas chegado o tempo, a plenitude dos tempos, Ele então morre na cruz, volta para o céu e lá no santuário celestial dá início a uma obra maravilhosa em favor dos pecadores. E diz, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou lhes enviar um outro Consolador. Um outro Paracletos, a palavra grega aí quer dizer advogado, alguém que se coloca ao lado de outra pessoa para defendê-la. Paracletos ou Paráclito, eu vos enviarei outro advogado. Mas se é um outro, é porque já tinha um antes, né? Curiosamente, Jesus também é chamado de Paracletos, em algumas passagens. Então ele deixa alguém em lugar dele. Alguém que tinha que ser igual a ele. Eu não aceitaria que Jesus fosse para o céu e deixasse uma energia impessoal aqui. Não aceitaria. Quem sou eu para não aceitar alguma coisa, né? Mas não aceitaria. Eu não aceitaria que Jesus fosse para o céu e deixasse só um anjo aqui. Tá muito bom, obrigado pelo anjo, mas eu quero o Senhor. Ou alguém que seja como o Senhor. Ok, eu vou deixar alguém que seja como eu. Uma pessoa e Deus. E ele inclusive disse, é melhor que eu vá e ele venha. Por quê? Porque ele virá não limitado pela natureza humana. Portanto, o Espírito Santo, ele nunca deixou de ser onipresente, por exemplo. Ele está comigo aqui nesse momento, mas também está com você aí. Está lá na casa de alguém que nesse momento está clamando a Deus por um milagre. Está no carro de alguém que está viajando nesse momento e conversando com ele. Está numa cela de prisão. Está em todo lugar ao mesmo tempo, porque Ele é Deus onipresente, amém? Esse é o nosso Deus. E eu louvo a Deus porque Jesus deixou outro como Ele, porém não limitado naquele momento como Ele, pela natureza humana. Por isso que era bom que Ele viesse. Nós precisamos dEle neste tempo, irmãos. Estamos vivendo o tempo do fim, estamos já prestes a entrar na Canaã. E precisamos demais do batismo do alto, precisamos demais da presença constante do Espírito Santo, porque de nada adianta saber que o fim se aproxima e não estarmos prontos para esse fim, para esse momento. Deus quer nos encher de poder para pregar e terminar essa obra logo. E Jesus voltar. Precisamos muito dele. E eu repito, se eu fosse o inimigo, eu atacaria especialmente essa doutrina, essa crença, essa convicção. Então vamos fazer um breve estudo aqui sobre ele. Quem é o Espírito Santo? Na Bíblia, ok? João 14, eu já citei, não vou ler de novo então. Você pode anotar as passagens, pode tirar foto da tela, fica à vontade, tá bom? Se você quiser, vai ficar também gravado aqui no canal da igreja, no canal do pastor Gilson, no meu depois também. Você pode usar esse material à vontade para esclarecer, quem sabe alguém que esteja confuso. Ali é o texto em que Jesus diz, eu enviarei um outro, é um Paracletos ou Parácletos, chamado para estar ao lado de alguém, aquele que apoia, aquele que conforta, aquele que defende. Uma energia impessoal não pode confortar, não pode defender, não pensa, não tem sentimentos, né? Tem que ser uma pessoa, e uma pessoa distinta de Jesus, porque ele é o outro, é o enviado, é o representante. Um representante não é a mesma pessoa, a própria pessoa. O que mais que podemos saber sobre ele? Atos 15, 28 diz, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada, além das seguintes exigências necessárias. E segue o texto. O livro de Atos dos Apóstolos tem um personagem principal, e não é Paulo, não é Pedro, não é João, tampouco. É o Espírito Santo. Você o vê o tempo todo ali no livro de Atos. Tanto é que alguns dizem que poderia ser chamado de livro de Atos do Espírito Santo, né?
porque é Ele quem está por trás o tempo todo e na frente e encabeçando. E aqui é um texto que mostra a sua personalidade, percebeu? Pensa assim, ó, se eu colocasse ali a palavra energia. Pareceu bem a energia e a nós não impor tal coisa sobre vocês. Faz sentido isso? Pareceu bem a quem? A uma pessoa que é colocada em pé de igualdade com outras pessoas. Ele e nós decidimos isso. Lá em Apocalipse tem o convite. O Espírito e a noiva, que é a igreja, o Espírito e a igreja, que é o corpo de Cristo, composta por pessoas, dizem, vem. Pensa, a energia e a igreja dizem, venha. Energia não fala, não convida, não apela, não atrai. Percebeu? O Espírito, que é uma pessoa, a igreja, que é composta por pessoas, dizem, vem. Filipenses 2:1, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, você só pode manter comunhão, união com o semelhante. Você só pode manter comunhão com o Espírito se ele for uma pessoa. Se ele for uma coisa, você não tem como manter comunhão com uma pedra. Você não tem como ter união com uma energia. Você só pode ter comunhão com uma pessoa. E o Espírito Santo aí, é dito que nós podemos ter comunhão nele, com ele. Temos que ter comunhão com ele. Romanos 15:19. Pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. O Espírito Santo não é poder, ele tem poder. Olha o texto de novo. Leia o texto. Pelo poder do Espírito. Tem gente que fala que ele é energia, que ele é poder. Não, ele tem poder. Assim como o Pai e o Filho também o têm. Poder do Espírito. Ele não é meramente um poder, ele tem. Lá em Lucas 1:35 diz que quando Gabriel aparece para Maria, ele diz, o poder dele, o poder do alto, o poder do Espírito, o poder de Deus vai te cobrir, né? Vai tomar conta de você, você vai engravidar. Ele tem poder, ele não é poder meramente. Pode-se mentir ao Espírito, Atos 5:3. Pode-se ultrajá-lo, Hebreus 10:29. Você só mente e ofende pessoas. Você não mente para uma coisa. Desculpa aí, arbusto, eu menti para você. Não faz sentido. Energia, não se mente a uma energia, né? Mas ele é espírito, então ele deve ser uma coisa. Ora, os anjos também são chamados de espíritos ministradores. Deus é chamado de espírito. E isso despersonaliza os anjos, despersonaliza Deus. A palavra espírito na Bíblia tem sentidos muito mais, ela é polifônica, né? Ela tem sentidos mais, ela se aplica a mais coisas do que apenas nós temos na língua portuguesa. E com a nossa cultura contaminada pela filosofia grega, geralmente quando fala espírito pensamos em fantasma. E fantasma não existe. Na Bíblia o sentido é outro e há vários sentidos. Então não tem problema nenhum de Espírito Santo ser chamado de espírito. Em inglês até se usa Holy Ghost, que para nós é bem estranho, né? Fantasma santo, traduzindo literalmente, né? Mas não é esse o sentido bíblico, né? Ele é uma pessoa, sem dúvida. O Espírito se alegra, se entristece, sente ciúmes. Uma energia sente ciúme? Se alegra, se entristece. Sentimentos de uma pessoa normal. Romanos 8:27, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Ponto. É a condição número 1, sine qua non, como se diz, para que alguma coisa seja uma pessoa. Tem que ter pensamentos, tem que ter mente. E aqui Paulo diz que o Espírito Santo tem mente. A mente do Espírito tem que ter seus pensamentos, sua volição, livre escolha, livre vontade, livre arbítrio. Parte da personalidade. Pensamentos. Enfim, eu poderia ficar aqui citando vários exemplos. Louvado seja Deus, temos mais de 1000 pessoas no canal da igreja acompanhando neste momento a pregação. Que bênção, né? E eu sei que com esses pontos, quer dizer, 1000 pessoas não, são 1000 telas, né? Eu sei que com essas telas está também o Espírito Santo. Eu sei que Deus está lá com essas 1000 telas e acompanhando essas pessoas que estão ouvindo. E sei também que o Espírito Santo vai depois abençoar as que vão assistir a gravação dessa mensagem. Deus te abençoe grandemente.
O Espírito Santo no Antigo Testamento, sabia disso? 2 textos fantásticos. Eu vou pedir que o grupo que está aqui à minha direita abra a Bíblia em Isaías 63:10, e o pastor Gilson vai ler para mim esse texto. E o grupo que está aqui à minha esquerda, leia Ezequiel, abra a Bíblia em Ezequiel 8, 2 e 3. Vou pedir que Ivonil leia esse texto para nós, tá bom? Vocês têm o microfone perto de vocês? Para que os 2 grupos possam ler aí as passagens também, né? O que diz Isaías 63, verso 10, pastor Gilson? E irmão Ivonil, providencie lá o microfone, por favor, para que você possa ler o texto seguinte. Eu já tenho aqui, o pessoal aqui é eficiente. Isaías 63, verso 10. Pegando os óculos. Vamos lá. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Um texto do Antigo Testamento dizendo a mesma coisa que vimos no Novo Testamento. Eles contristaram, eles entristeceram o Espírito de Deus. O Espírito Santo aparece também com essas designações. Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito de Cristo. Não quer dizer que seja o próprio Pai ou o próprio Filho. Jesus também aparece como Filho do Homem, Filho de Deus e outras designações. Agora, o que será lido ali em Ezequiel capítulo 8, 2 e 3 é incrível, irmãos. Você acha que o Espírito Santo tem corpo? Ele aparece como outras coisas, apareceu como uma forma de pomba, né, no batismo de Jesus. Mas será que a forma real dele, ele parece com a gente? Será que ele tem braço? Será que ele tem mão? Será que ele tem pernas? Olha que texto fantástico aqui esse de Ezequiel. Pode ler, irmão. Olhei e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo. Era fogo e dos seus lombos para cima, como resplendor de metal brilhante. Estendeu-me ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Obrigado. O Espírito me levantou. Para mim não ia dar certo isso aí, né? Porque ali fala, levantou pelos cachos da cabeça, pelos cabelos, né? Eu acho que Ezequiel era bem cabeludo, né? Porque o Espírito Santo pegou ele pelos cabelos, não doeu, tá, gente? E ergueu Ezequiel. Mas o que ele descreve antes é impressionante. Eu não sei, mesmo no século 21, mesmo eu sendo um redator da CPB, eu teria dificuldades para descrever um ser como aquele. Ele tentou, né? Você viu? Um semelhante, né? A gente vê muito isso no Apocalipse, Daniel também, né? Semelhante a um anjo, semelhante a um filho de homem. Parece, mas tinha fogo daqui para cima. E daqui para baixo parecia latão polido, reluzente. E uma semelhante a uma mão me tomou pelos cachos da cabeça. De qualquer forma, Ezequiel viu um ser, como a gente diz, humanoide. Forma humana. E não é de se estranhar, porque ele nos fez... Eles nos fizeram, já vou dizer porque que eu usei o plural, a sua imagem e semelhança. Então, certa ocasião, Ellen White, como aconteceu com Paulo e com outros profetas, ela teve uma visão, né? Ela não sabia também se foi levada até lá ou se foi apenas nos pensamentos, mas ela teve uma visão do trono de Deus. E ali estava Jesus e o Pai envolto numa luz gloriosa, não dava para ver. E ela perguntou para Jesus, o Pai, ele também é como você? Tipo, tem corpo também? E Jesus falou, sim, o Pai é parecido comigo. Por isso que lá no Gênesis é dito, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por que que o plural é empregado ali? Porque a Trindade estava ali nos criando, ou criando Adão e Eva. E nós por extensão, né? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Se nós somos parecidos com o Pai também se parece com a gente. E um dia você vai poder abraçar esse Deus que tem braços. Um dia você vai poder dar um abraço apertado nesse Deus. E o fogo dele não vai queimar mais você. Porque nós teremos um corpo glorioso. Um corpo perfeito, não mais corruptível.
e estaremos para sempre bem pertinho dele. Como é bom saber disso, né? Mas aqui vemos então o Espírito Santo no Antigo Testamento e, mais do que isso, o Espírito Santo tendo uma forma, né? Uma forma muito bonita que um dia nós conheceremos. O que mais podemos dizer sobre isso? A divindade é Deus mesmo? Tá bom, me convenci, é uma pessoa, mas será que ele é Deus? Ora, se você crê que Jesus é Deus, é automático crer que o Espírito Santo também seja. Jesus prometeu outro Consolador, como nós já vimos, o que pressupõe um Consolador prévio, também chamado Paracletos, ou Paráclitos. 1 João 2,1 chama Jesus de Paráclitos. Se ele manda outro, Paráclitos tem que ser semelhante a ele. E se você crê que ele é Deus, o Espírito Santo tem que ser Deus. Aí, se eu fosse, de novo, eu não gosto de falar isso, mas vamos lá. Se eu fosse Satanás, eu ia mexer na tua convicção sobre a divindade de Jesus. Porque se eu bagunçar na tua cabeça esse conceito, eu bagunço também o conceito sobre o Espírito Santo. Ok? É uma coisa que leva a outra, uma heresia leva a outra. Ou como diz a Bíblia, um abismo leva a outro abismo, né? Vamos lá. Qual é a qualidade da divindade de Jesus? Eu vou só citar os textos, tá? Você deve conhecer muito bem. 1 João capítulo 1, versos 1 a 3. Lembra o que diz? João, aquele que quando na Santa Ceia não se contentou em ficar sentado perto de Jesus, ele queria ficar do ladinho de Jesus. E não se contentou em ficar do lado de Jesus, ele quis encostar em Jesus, ele encostou a cabeça no ombro dele, pertinho do coração de Jesus. João, aquele que na crucifixão estava lá ao pé da cruz, os demais fugiram. João estava lá, João amava Jesus profundamente. Tem testemunha ocular mais incrível do que João? Não tem. Ele era o mais íntimo de Jesus. E ele, bem idoso, já com quase, ou até mais de 100 anos, estava vendo uma heresia gnóstica invadindo a igreja. Uma heresia antitrinitariana, porque distorce a concepção de Deus na Bíblia. Uma heresia segundo a qual Jesus não poderia ter se encarnado, porque para eles a matéria é má. E Deus, se tivesse encarnado, teria se corrompido. Olha que ideia. Então eles negavam a encarnação, negavam que Jesus era Deus encarnado. Parecido com alguns que hoje também têm ideias mirabolantes como essas. Então João, com certeza triste por ver que essa ideia se alastrava, escreve um quarto evangelho. Já tinha 3, para que mais um? Ele quis dizer o seguinte: olha, eu sou a última testemunha ocular viva. Eu quero deixar o meu testamento. E ele começa seu evangelho de propósito, quase repetindo as palavras de Gênesis capítulo 1, verso 1. Vamos lembrar? Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E quem pairava sobre ela? O Espírito de Deus. Você tem os dois lá. Não tem só dois. A palavra que Moisés usa é uma palavra plural. Ele fala, no princípio Elohim criou. Ele podia ter usado uma palavra singular no hebraico, que é Elohá, que é Deus. Mas ele usou uma que parece deuses. Não é interessante isso? Ele usa uma palavra que comporta o sentido plural. No princípio, Elohim criou os céus e a terra. E o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, tanto faz, pairava sobre a face das águas. Estão os dois lá. E Jesus, cadê? Aí João vem e diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele criou todas as coisas, ele prossegue dizendo ali nos versos 2 e 3. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Os 3 estavam lá. Aqui, João está dizendo, esse Jesus que nós adoramos, com quem nós convivemos, é Deus. É Deus. Eu vou te fazer uma pergunta retórica, porque a resposta é óbvia. Entre um antitrinitariano, que nega a divindade eterna de Jesus, a sua eternidade, que nega a personalidade distinta do Espírito Santo, e João, que foi uma testemunha ocular, inspirado por Deus, com quem você fica? Não precisa nem responder. A minha escolha é essa também. É óbvio que eu fico com João. Não tem nenhuma dúvida, não penso nem meia vez. Nem 0,1% de vez. Eu fico com João. Lá em João 8:58, quando você lê o Evangelho de João, você percebe claramente a intenção dele.
Ele registra de todos os milagres de Cristo, sete que apontam para a sua divindade, sendo um deles a ressurreição de Lázaro. Só Deus ressuscita os mortos. Sendo o primeiro deles, bodas de Caná. Só Deus transmuta um elemento em outro. Pega água, ali não tem carboidrato, ali não tem açúcares. Ele pega água, simplesmente H2O, e transforma em suco puro de uva. Delicioso. Só Deus faz isso. Os 7 milagres que João registra estão lá para provar que Jesus é Deus. E em João 8,58 há uma cena descrita por João em que Jesus diz o seguinte: antes que Abraão existisse, eu sou. E nesse momento os judeus, os líderes judaicos, pegaram pedras para apedrejá-lo. Por que fizeram isso? Por que queriam fazer isso? Só porque ele disse uma loucura de que, como assim, antes que Abraão existisse você já existia? Você está doido. Poderiam no máximo interná-lo numa clínica, né? Mas pegaram pedras. Não foi só uma doideira que Jesus falou ali, foi algo mais sério. O que ele falou? Eu sou. Eles entenderam muito bem. Pena que tem gente hoje que não entende o que os judeus daquele tempo entenderam muito bem. Jesus, se não fosse Deus, estaria blasfemando, se igualando a Deus. Como assim, pastor, se igualando a Deus? Vamos para o Antigo Testamento, de novo. Êxodo, capítulo 3, verso 14. Ou 4. Deu branco agora, acho que é 4. Deu branco, pode falar, né? Porque hoje em dia está tudo meio complicado. Deu lapso, né? Vamos evitar as cores. João narra escreve, registra um dito de Jesus que aponta diretamente para Êxodo 3, 14, obrigado. Os bravadores estão sempre alerta. Os escoteiros estão sempre alerta, né? Mas vocês também. Mais ainda. Naquele momento em que Moisés está ali diante daquela sarça, aquele arbusto que não se consumia apesar do fogo, e é Deus enviando Moisés, ele pergunta, mas quem eu devo dizer que me enviou? O que Deus responde para Moisés? Eu sou, é quem te envia, eu sou. No hebraico, Anihu. Anihu. Tradução de Anihu, ego eimi, aquilo que Jesus falou. Antes que Abraão existisse, ego eimi, eu sou. Eles entenderam. Ele estava se fazendo igual ao Deus de Abraão, Isaque, Jacó e Moisés. Por isso quiseram apedrejá-lo. Todas as vezes que Jesus diz, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a videira, eu sou, ele está dizendo, eu sou Deus. Porque ele se reporta a esses textos, não é só ali em Êxodo, tem outros também, Deuteronômio, que apresentam o Deus Criador, Jeová ou Yahweh, como sendo o eu sou, Anihu. Jesus afirmou sua divindade. É só prestar atenção. Olha o que diz Ellen White, Review and Herald, 5 de abril de 1906. Cristo era Deus em essência e no sentido mais elevado. Ele era um com Deus desde quando? Desde a eternidade. Portanto, desde quando? Desde sempre. Por que eu enfatizei em 1906? Porque uma das mentiras de alguns antitrinitarianos é dizer que os nossos pioneiros, lá no começo do século, não criam na Trindade. Isso foi uma ideia que a igreja inventou nas décadas de 30 e 40. Não sei se já ouviram essa mentira por aí. Eu tenho uma infinidade de documentos históricos antigos, porque eu também me interesso por esse assunto, história da igreja. Tenho as cópias das páginas, mostrando que mesmo antes de 1900, nossos pioneiros já criam na divindade eterna de Jesus, na personalidade do Espírito Santo. No livro Desejado das Nações, publicado em 1894, se eu não me engano, por ali, posso estar enganado com o ano de novo aqui, mas antes de 1900, o Desejado, Ellen White afirma que Jesus não tem vida derivada. Ele tem vida em si mesmo, não derivada. E aqui, 1906, ela afirma que ele era um com o Pai desde sempre, desde a eternidade. Então,
Repito, né? É uma desonestidade pegar um verso isolado, quer seja da Bíblia ou de Ellen White, para tentar destruir tudo mais que a gente pode entender com centenas e centenas de textos. E o que entendemos? Que Deus, Ele é Yahweh, é Elohim, e Ele se expressa, se manifesta em 3 pessoas divinas, mas distintas. Nós cremos nessa divindade triuna. Essa é a nossa crença bíblica. Atos 5, 3 e 4. Primeiramente diz que Ananias e Safira mentiram a Deus. E depois diz que eles mentiram ao Espírito Santo. E agora, para quem eles mentiram? Tanto faz, porque o Espírito Santo é Deus. Paulo diz, na sua primeira carta aos Coríntios, que nós somos templo do Espírito Santo. Mas na segunda carta, Paulo ficou confuso e disse que nós somos templos de Deus. E agora? Com qual que eu fico? 1ª ou 2ª Coríntios? Tanto faz, porque o Espírito Santo é Deus. Se não fosse, Paulo estaria confuso mesmo, né? Como assim? Eu sou templo do Espírito Santo ou sou templo de Deus? Né? Ananias e Safira mentiram para Deus ou mentiram para o Espírito Santo? Tanto faz, gente. Então, resumindo, atributos divinos do Espírito. Todos esses textos se referem ao Espírito Santo, mas poderiam ser aplicados ao Pai ou ao Filho da mesma forma. Eternidade, onisciência, onipresença, cria e comunica a vida, convence do pecado, regenera, santifica, ressuscita e sela o crente. Qualquer um desses se aplica a qualquer ser da divindade triuna e se aplica ao Espírito Santo. Logo, além de ser uma pessoa, ele também é Deus, divino. Não é bom saber que Deus está aqui? Não é bom saber que o Pai está no trono do universo, o Filho está no santuário celestial, mas não está restrito ali, obviamente, e o Espírito está no trono do seu coração. Ele está aqui agora. Deus nunca nos abandonou, como Jesus disse, não deixarei vocês órfãos. Ele cumpriu sua promessa, o Espírito está aqui. Amém? Mateus 28, 19, o que diz aquela ordem do mestre? Vocês devem ir por todo o mundo, ensinando, fazendo discípulos em meu nome, e batizando-os em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando chega nesse ponto, eu costumo dizer que a última trincheira de um herege é a desculpa de que um texto foi adulterado. Quando essas pessoas que negam a Trindade são colocadas contra a parede com um caminhão de evidências bíblicas, e esse texto é um dos mais claros, para mim é o texto trinitariano por excelência, porque coloca os 3 de igual maneira, você percebe? Coloca a distinção e a igualdade. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vem os antitrinitarianos e dizem, esse texto foi adulterado, ou então ele foi acrescentado posteriormente à Bíblia, não é um texto autêntico. Meus irmãos, se vocês forem ao meu canal no YouTube, colocarem lá no buscador Mateus 28, 19, vocês vão encontrar uma palestra de 1 hora em que eu provo pela história, pela Bíblia e por Ellen White que esse texto é autêntico. Todos os manuscritos antigos, e são mais de 5.000 do Novo Testamento, que trazem, Mateus 28, 19, trazem a fórmula batismal trinitariana. Só quem questiona isso é Eusébio, que Ellen White chama de adulador de Constantino. Num português mais chulo, puxa-saco de Constantino. Ellen White chama Eusébio disso. E os antitrinitarianos pegam Eusébio para ser a sua referência. Olha que lamentável. E uma nota na Bíblia Católica de Jerusalém. Uma nota escrita por padres progressistas. Essas são as fontes deles. E nós temos os manuscritos originais, antigos. Nós temos textos bíblicos que corroboram. E temos uma afirmação de Ellen White incrível, em que ela diz o seguinte. Presta bem atenção agora nessa citação, que está lá em Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 65. Cristo deu aos discípulos a promessa, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra, até em Limeira, até em Tatuí. A promessa é para o mundo todo.
Portanto, aí ela cita a fórmula batismal. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Enquanto essas palavras, quais? A forma batismal. Enquanto essas palavras estavam nos lábios de Jesus, ele ascendeu, ele subiu, recebendo uma nuvem de anjos e escoltando até a cidade de Deus. Quem falou, vão por todo mundo e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Quem falou isso? Jesus. As palavras foram proferidas pelos lábios de Cristo. Gente, não só é um texto inspirado, como é uma transcrição das próprias palavras de Cristo. E tem gente que tem a coragem de dizer, e eu digo supostos adventistas, né, que deveriam crer no que ela escreveu, tem coragem de dizer, esse texto foi acrescentado, é apócrifo. Então não crê nem na Bíblia, nem em Jesus e tampouco em Ellen White. Simples assim. Porque ela afirma, isso veio da boca de Jesus. Evangelismo, página 616. Precisamos reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa... Sabe o que eu fiz agora, irmãos? Eu vou voltar aqui. O que qualquer teólogo tem que fazer. Primeiro é a Bíblia. Percebeu? Usei a Bíblia até agora. É a Bíblia que é a nossa regra de fé. Que tem gente que inverte e está errado. Tem movimentos heréticos aí que já começam com Ellen White e começa colocando Ellen White contra a Bíblia, o que é pior. O caminho é inverso. Ellen White nos ensinou assim. É a Bíblia, é a nossa regra de fé e prática. E eu fiz isso, você percebeu? Às vezes dando aula a gente já está dando uma aula. O método. A Bíblia primeiro. Agora eu só vou confirmar com textos da serva do Senhor. Olha o que ela diz aqui. Precisamos reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa como o próprio Deus, está andando por esses terrenos. O Espírito Santo tem personalidade, do contrário, não poderia testificar ao nosso espírito. E com o nosso espírito, que somos filhos de Deus, deve ser também uma pessoa divina. Do contrário, não poderia perscrutar os segredos que jazem ocultos na mente de Deus. É claro para vocês esse texto? Pois é. Quando é muito claro, o que dizem os do contra? Esse texto foi mal traduzido. Esse texto foi manipulado pela CPB. Quer dizer, eu estou lá preocupado em manipular os textos, né? Cuidado comigo. Estou ali só, isso aqui eu posso mudar para criar uma heresia. Você acha que eu não tenho preocupação com a minha salvação? Se eu estivesse fazendo isso, eu estava perdido. Estaria aqui fazendo um teatro. Eu quero ser salvo. E quero ajudar as pessoas. Eu trabalhei nessa editoria dos livros de Ellen White por 3 anos. Irmãos, eu posso atestar a vocês, é um trabalho feito com muita seriedade, com muita responsabilidade, com muita oração. Nós orávamos e oramos todos os dias antes de mexer nos textos. Especialmente textos inspirados. É um trabalho muito meticuloso. Às vezes ficávamos uma tarde inteira para traduzir um parágrafo, para que ficasse bem traduzido, usando dicionários da época de Ellen White, não os de hoje, para entender qual o sentido de um termo em inglês no tempo dela, porque a língua é dinâmica, então eu quero saber como que Ellen White entendia esse termo. Vamos trazer esse sentido para o texto traduzido em português. Esse era o cuidado. Então é muito ofensivo quando a gente ouve coisas como a CPB manipulou o texto. Os editores mexeram. Tá bom, já que você não crê em nós, eu estou brincando, é só uma... Vocês eu sei que creem na gente, né? No nosso trabalho, respeito o nosso trabalho. Senão eu não estaria aqui pregando agora, né? Nem me chamariam para falar aqui, né? Mas eu quero mostrar alguns originais para vocês, tá? Isso aqui é caligrafia de Ellen White, tá? E abaixo e acima ali estão datilografados os textos. Olha lá em cima. 3 persons, the Father, the Son and the Holy Spirit. O que quer dizer isso? Tá fácil, né? 3 pessoas sagradas, santas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está aqui embaixo, ó. A mão, né? Aqui embaixo, ó, nesse textinho aqui. He personifies Christ, yet is a distinct personality. Ele personifica a Cristo, o Espírito Santo, embora seja uma pessoa distinta. Tão claro isso. O Espírito Santo está personificando Jesus na terra, enquanto Jesus está no santuário. Mas ele é uma personalidade, uma pessoa distinta.
Não é o próprio Jesus, como querem alguns por aí. Que mais eu poderia fazer? Estou mostrando aqui agora os textos originais, né? Outra aqui, ó. Lá em cima. Three living persons of the Godhead, ou Heavenly Trio. 3 pessoas viventes do trio celestial. Ela afirma na mesma frase 2 vezes que é um trio. 3 pessoas viventes do trio celestial. E tem gente ainda que não, são 2. O que mais que eu posso fazer, irmãos? Né? E está aqui o texto, ó. 3 living persons. Aqui, ó. The Holy Spirit is a person. The Holy Spirit is a person. O Espírito Santo é uma pessoa distinta do Filho. Aí, eu não tenho mais o que fazer, só se eu pudesse ressuscitar Ellen White para ela chegar aqui e dizer, foi isso mesmo que eu escrevi. Mas está escrito, para que mais, né? Ficar em dúvida. E caminhando para o fim, esse texto é maravilhoso. O pastor Eleazar e eu pedimos ao pastor Alberto Tim, do White State, nós vimos o original e traduzimos isso para que os irmãos pudessem ter, né, esse texto à disposição, que está lá no manuscrito 139, página 32, é de 1906, primórdios da igreja. Olha que texto maravilhoso. À medida que os santos no reino de Deus são aceitos no amado, eles ouvem, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E então as harpas de ouro são tocadas, e a música flui por todo o exército celestial. E eles, os salvos, se prostram e adoram. Se adoram, esse ser adorado é Deus. Quem é adorado? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para mim esse texto bastaria, e nenhum mais seria necessário. Se vamos adorar, é porque Ele é Deus. E se ela cita os 3 distintamente, e veja, não estamos mais na terra, acabou o pecado, estamos na glória. E na glória, eles são eles mesmos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós vamos nos prostrar diante deles. Será que um antitrinitariano que eventualmente for salvo vai se negar a fazer isso agora? Porque aqui na terra eles dizem que quem adora o Espírito Santo está em pecado, é uma idolatria, é algo falso. Será que lá no céu, diante dos 3, essas pessoas se negariam a se prostrar? Não, eu não vou me prostrar porque esse terceiro eu não sei quem é. Não faz sentido. Eu duvido até de que possa estar lá uma pessoa dessa, se não se arrepender enquanto é tempo. Se não aceitar o trabalho do Espírito Santo em sua mente, em sua vida. E aí vem a descrição maravilhosa, né, de os salvos se abraçando e um dizendo para o outro, foi você que me trouxe o evangelho, obrigado, porque agora eu estou aqui, salvo. É aquela música, né? Obrigado por dar-me para o Senhor. Irmãos, haveria muitas coisas mais a serem ditas, mas eu finalizo com a reflexão de que o Espírito Santo, ele é comparado ao vento, água, fogo, óleo, não porque ele seja uma coisa, mas porque a atuação dele é poderosa, aquece, refrigera, abençoa, motiva, impulsiona. Assim como Jesus também não é um pão, não é uma árvore, não é um cordeiro. São comparações, né? São metáforas. E a obra do Espírito Santo hoje por nós é essencial para a igreja. Não basta termos canais de TV, rádio, internet, isso é uma bênção, mas se não tivermos o poder do Espírito, não terminaremos a obra. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós é a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. E ela só pode acontecer pela atuação do Espírito Santo. A obra satânica hoje e sempre tem sido ou levar as pessoas a negar o Espírito Santo, ou levar as pessoas a bloquear, se distrair e não desejar a atuação dele. Muitos têm se desviado do plano de Deus, seguindo as invenções humanas em detrimento da vida espiritual. Mais que qualquer outra coisa, os divertimentos estão contribuindo para anular a operação do Espírito Santo e o Senhor é ofendido. Que tipo de entretenimento tem ocupado o nosso tempo? Você tem tido tempo para a Bíblia?
para oração, para pedir o reavivamento. Temos que pensar muito nisso. Repito, ou o diabo leva as pessoas a negar o Espírito Santo, como fazem os anti-trinitarianos, ou leva as pessoas que não negam o Espírito Santo a se distrair com muitas coisas, a ponto de não sentir carência do Espírito Santo. Não caia em nenhuma dessas armadilhas. Clame a Deus, porque o Espírito e a noiva dizem: vem, creia nele, aceite a obra dele, peça o batismo dele. E em breve, quando a obra estiver completada, nós estaremos em Jerusalém. Amém? Jerusalém celestial será o nosso lar. E nós teremos o privilégio de adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cânticos, Quinteto Cânticos vai louvar a Deus agora, mais uma vez. E é aquele momento em que você tem a oportunidade de pensar em como vai a sua vida espiritual, de quem sabe tomar uma decisão, de pedir a Deus que Ele o batize do alto, você receba o batismo do Espírito Santo, para que você possa estar em pé no mar de vidro, às portas de Jerusalém, a celestial, entrar e ficar para sempre com Deus. Eu quero te pedir que você, se sentir esse chamado de Deus para essa reconsagração, essa entrega, você pode ficar em pé, quem sabe, enquanto o quinteto canta. Esse ato de ficar em pé, de manifestar fisicamente uma decisão é muito importante. É como se nós disséssemos para nós mesmos: eu quero, eu me movo nessa direção. Eu louvo a Deus porque 30 anos atrás eu aceitei um apelo semelhante a esse, e nunca mais me afastei do meu Deus, e não quero me afastar nunca dele. E é o seu momento. Não sei se você está se sentindo longe de Deus nesse momento, não sei se você veio aqui hoje convidado, quem sabe um amigo, ou alguém que está afastado da igreja. Não importa quem você é, o que você fez, o importante é agora, e o depois de agora, daqui para frente. Então esse é o seu momento. Se você quer viver em Jerusalém em breve, se você quer ser um instrumento de Deus para salvar outras pessoas, enquanto o Cânticos louva a Deus, você pode expressar isso ficando em pé, e depois teremos uma oração de reconsagração ao nosso Deus. De Deus, santa cidade, Jerusalém, sua luz brilhava como cristal, tanta beleza é sem igual. Ao redor do trono existe um rio, árvore da vida, sim, ele viu. Eu quero ir para esse lugar, Jerusalém, Jerusalém. Vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu mestre Jesus. Descansar às margens do rio, na cidade, cidade de luz. João viu os santos louvando ao Senhor. Digno é o Cordeiro de honra e louvor. Não viu mais noite nem escuridão, pois o próprio Mestre ilumina Sião. Perto está o dia em que subirei, e no lar de paz eu morarei. Eu quero ir para este lugar, Jerusalém. Jerusalém, vou
cena. Deus assentado e Jesus dizendo: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança esse lar, está preparado para todos vocês, desde a fundação do mundo. Cantemos: Jerusalém, Jerusalém. Feche seus olhos, imagine-se nas ruas de ouro da Nova Jerusalém, louvando a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em breve seremos transportados daqui para lá. Esse é o nosso grande sonho, nossa grande esperança. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado porque em Tua Palavra, na Bíblia Sagrada, encontramos vislumbres da eternidade. Tu nos abres ali uma janela e nós podemos contemplar aqui deste mundo em trevas de pecado, podemos contemplar a luz da santa cidade que se aproxima. Obrigado, Pai, porque não nos deixaste órfãos neste mundo. Enquanto Cristo não vem, o Espírito Santo, seu representante divino e pessoal, está aqui, cuidando de nós, tocando nossa vida, nosso coração, nossa mente e nos convidando cada dia a nos consagrarmos a Deus. Ó Deus, querido Pai, não sei das situações aqui, das condições de cada um, do que cada um está experimentando e vivendo, mas Tu és o Deus onisciente que conhece e sonda os corações. Que cada irmão volte para casa agora com a certeza de ter recebido aquilo que buscou, com a certeza de que vai ter a Tua companhia ao seu lado cada momento, e daqui para frente, enquanto as coisas começam a complicar mais ainda, terá a certeza de que Deus estará conosco todos os dias até a consumação do século. Abençoa, Pai, esta programação que continua à tarde. Traze-nos de volta aqui às 16 horas para mais um encontro contigo. Nós pedimos essas bênçãos e as agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado a todos e até logo mais às 4 horas aqui na igreja.